Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós estamos inaugurando a nossa nova temporada dos podcasts do grupo e hoje com uma convidada muito especial para esse momento que nós estamos vivendo para a Universidade de Londrina. Nós estamos recebendo a Sandra Garcia. Espero que seja um momento bastante esclarecedor sobre o novo formato da prova da UEL. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre o nosso vestibular. Que bom. Se você pudesse apresentar, Sandra, sua função na COPS, como funciona. Eu sou professora, na verdade, já há 34 anos da Universidade Estadual de Londrina, né? E hoje estou na coordenação. Já há alguns anos estou na coordenação da COPS. A COPS, então, é responsável pelo vestibular da UEL e também ela faz concursos, né? Concursos e outros vestibulares. Ultimamente, a gente tem feito vários vestibulares do curso de medicina por aí. Então, essa é a nossa função na universidade. Que bacana. E aí, Lu, seja bem-vindo também, meu querido. Obrigado, Jaque. Como é que é? Salve, raça. Salve, rapa, salve massa. Rapa, salve Sejam massa. bem-vindos à nova temporada do Grupo Fala. E aqui, né, nos estúdios aqui que a Jaque acabou de batizar o Estúdio Caos. Você vai entender por que um dia. Estamos recebendo a Qualquer professora... dia a gente mostra os bastidores do estúdio, você vai me entender. Melhor não. Estamos recebendo a professora Sandra Garcia, da UEL, que já se apresentou. E com essa novidade, né, sobre a mudança no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, já para o ano de 2024, para quem vai entrar em 2025. 25. E já que, assim que foi lançado isso no jornal Perobal, a movimentação nas redes sociais... Ferveu ontem, hein, professora? E os Ferveu. alunos Ferveu. correram atrás da gente, assim, para saber Sim. o que vai, o que não vai, com muitas opiniões. E a Sandra, muito gentilmente, aceitou o nosso convite para vir trocar uma ideia aqui e explicar, esclarecer algumas coisas aí dentro, né, das nossas possibilidades. Obrigado, Sandra, mais uma vez. Bom, podemos perguntar? Opa, vamos lá. Sandra, você sabe que ontem, quando saiu essa... Vou chamar de Sandra. Claro. Quando sai, até porque eu conheço a Sandra faz um tempo, conheço a família, enfim. Bom, quando saiu ontem a notícia, alguns alunos enviaram para nós algumas perguntas, assim, até alguns comentários, né? Um deles, eu vou seguir uma ordem, assim, não muito cronológica ou pensada, assim, né? Um deles perguntou se o tempo para a realização das provas, como que seria distribuído esse tempo na primeira prova e na segunda prova. Tem alguma informação sobre isso? Então, primeiro eu queria dizer que essa mudança, ela foi uma mudança muito discutida, né? Faz um ano que nós estamos, né, um grupo de trabalho, e a gente ouviu estudantes, professores da educação básica, professores de cursinhos também, e também internamente na universidade para fazer essa mudança. Então, ela não foi uma mudança apenas da cabeça da professora Sandra, mas é um coletivo que levou a COPESE, que tem representante de todos os centros, e depois ao CEP, que é o CEP que pode definir. Né? Então, acho que isso é importante para a gente entender essa mudança. Quer dizer, ela nasce de um processo de avaliação. O primeiro dia da prova, ele vai continuar basicamente da mesma forma. Então, é uma única fase com 2 dias. O primeiro dia será uma prova de 60 questões objetivas, temática, como sempre foi. O que muda é que a língua portuguesa, a literatura e língua estrangeira, ela vem para essa prova. Ela antes era separada, né? E uma outra mudança que ocorre nesse primeiro dia é que nós tínhamos... o aluno poderia escolher entre inglês, espanhol e francês. Pela baixa procura, né, esse último vestibular, nós tivemos só 28 candidatos que optaram por francês. Então, nós optamos, então, nesse momento, de tirar o francês. Então, a opção vai ser entre língua espanhola e língua inglesa. Né? No segundo dia, né, aí é uma mudança mais significativa. A gente também usou um pouco como é que foi a pandemia, que a pandemia, vocês lembram que foi a prova só de um dia, Sim, né? fase Então, a gente única. tentou, né, viu que foi uma prova interessante. Então, o segundo dia ele vai ter uma prova de redação, né? A redação
provavelmente nós não pediremos, não deixaremos até 4, provavelmente será até 2 propostas, tá. né? Certo. Que poderá ter na prova. E a prova discursiva, né? A prova discursiva, todos lembram que nós tínhamos 3 disciplinas, 4 questões discursivas para cada disciplina. Passa a ter, então, 3 questões discursivas por cada disciplina. Então, vamos pensar, o curso de Engenharia Civil, ele vai indicar 2 disciplinas, né? E a terceira disciplina, ela vai ser comum para todos os cursos, né? Foi uma decisão também muito pensada, muito focada nas questões né, mundiais, locais, nacional que nós estamos vivendo em relação à questão da ética, da fraternidade, do conhecimento da sociedade, porque nós estamos formando profissionais para a sociedade, então é importante que esse profissional ele tenha, né? Ele tem esse lado, né, da questão das humanas muito presente, seja para qual profissão ele for fazer. Então, a sociologia, ela entra, então, como uma disciplina específica para todos os candidatos. Né? Ela já estava em quase todas, né? Porque a terceira opção, ela sempre foi uma questão, assim, a terceira opção, o curso indicava meio que aleatoriamente, certo, né? Então, a permanência das 2 para o colegiado do curso indicar, e a terceira que vai ser comum a todas, que a gente acha também que é importante, né? Que tenha uma unificação nesse vestibular e lembrando também que a primeira parte, a segunda parte da prova, ela vai ter uma relação, ela vai ser porque a nossa prova ela é construída coletivamente, então ela é uma prova coletiva. É aquilo que a gente gostaria muito que na escola acontecesse, que é uma prova interdisciplinar. E para ela ser interdisciplinar, todos os professores têm que discutir tudo. Né? Professor de português, com história, com geografia, com a matemática, com a sociologia. Então, ela é elaborada dessa forma. E aí, o segundo dia, essa é uma novidade também, vai ter uma relação com a prova do primeiro dia. Sim, porque ela vai ser feita, hoje ela é feita separadamente. E ela passa a ser feita pelos mesmos elaboradores. Ah, que interessante. Interessante, hein? Muito interessante. Sabe que isso sempre foi uma dúvida, principalmente de quem está na terceira série, verdade, que ainda não fez, ou vai fazer como treineiro, ou fez como treineiro e às vezes não vai para a segunda fase, né? Ficava nessa dúvida, a prova é temática ou ela é uma prova, ou a segunda fase segue o tema da primeira, diferencia, a gente sabia que não era, né? Ela era elaborada em grupos diferentes, né? Então, agora o mesmo grupo ele vai fazer todo o processo de elaboração. É importante também ressaltar que a prova da UEL, ela não é banco de itens, ela é construída para cada vestibular, elaborada para cada vestibular. Certo. Então, nós temos um grupo grande de profissionais, são sempre 2 profissionais, pelo menos, de cada disciplina, né, que compõem esse grupo e que discutem durante meses até chegar essa prova final. Porque também as pessoas podem perguntar, mas por que, então, uma prova objetiva e uma prova discursiva? Porque ela foi muito bem avaliada. O que os estudantes nos disseram, né? Professores também, que a prova objetiva é uma oportunidade de você trazer, né, da universidade olhar e trazer o conhecimento da educação básica, que eu sempre falo que não é só do ensino médio. Você não aprende matemática só no ensino médio. Exato. Se você aprende a matemática no processo formativo, você aprende de língua portuguesa da mesma forma. Né? Então, que é da educação básica. Então, só que o que os alunos diziam, nós gostamos da prova objetiva, mas ela é certa ou errado. Se eu errei, eu errei. Se eu acertei, eu acertei. A prova discursiva, eles entendem que ela complementa. Por que ela complementa? Porque é uma prova discursiva onde ele vai, de alguma forma, ele vai expressar aquele conhecimento. Sim. E, portanto, ele pode não errar tudo. Ele pode ter acerto, ou parte do acerto, né? Então, separar ou optar por uma ou por outra não fazia sentido. Então, por isso, a decisão de fazer em 2 dias, né? E manter essa lógica de uma... Quer dizer, você dá a oportunidade para o estudante para que ele tenha formas diferentes de avaliação e ele possa daí demonstrar o seu conhecimento dessa forma. Então, acho que isso foi muito positivo na avaliação que nós fizemos, né? Escutando todos, né? Tanto internamente como externamente na universidade. Então, a decisão por ser
2 dias e 2 formas de avaliação, né? E a redação tendo um peso também importante, porque o resultado, né, de todo o processo do conhecimento da sociologia, da história, da filosofia, da matemática, da língua portuguesa, ele também se expressa no aluno, no momento que o aluno vai tratar de um conhecimento. Né? Por exemplo, a prova de redação agora foi sobre a questão da crise da água do consumo, né? Crise da água no mundo, desigual, né? Isso. E aquelas informações. O texto de base estava excelente, os gráficos muito bons. Eu fiz essa prova, sabe, Sandra? Ah, é? Inclusive, estava na segunda fase, gloriosamente, né? Parabéns! Né? Aí, Mas ela é de humanas. Ela é de humanas, né? Aí, Então, quando fala eu o curso que você olhei, prestou, eu só prestei ciência de dados. O curso novo. Ah, um curso novo? Mas é uma chance muito, muito remota, mas enfim. Se cair a regra né? de 3, ela mata. E aí, fazendo a prova, na hora que eu vi que era para construir um texto dissertativo argumentativo, e tudo que tinha de subsídio para a gente poder escrever era muito bom, sabe? Eu acho que foi muito bem escolhido, os gráficos, né, as tabelas, o texto estava muito... Ele dava um bom suporte e orientava o que a universidade queria naquela produção de texto, né? Sofri um pouco, porque, sendo de humanas, eu não sei exatamente escrever um texto com 20 linhas, mas... Vamos. 20 linhas é um limitador para quem gosta de escrever, sim, né? Você conseguir colocar as suas ideias, né? E ter, na verdade, né, argumentos, né, para você estar fazendo isso em 20 linhas. É uma tarefa difícil para alguns. Para muitos, a tarefa também é difícil de chegar até as 20 linhas. Né? Mas é importante. E a redação, ela permanece, né? Ela tem que permanecer. Com aquela coisa ampla, por exemplo, a universidade... eu vim assim, com algumas perguntas encomendadas, né? Professora Denise, por favor, que ela vai falar, já que não esquece de perguntar. Continua com aquele jeito, sem dirigir, por exemplo, o que a UEL vai cobrar? Ela quer carta? Não, porque a UEL nunca deixou isso claro. Então, não entrou na discussão, na aprovação das diretrizes, né, que para o próximo vestibular. Ele passa depois quando a gente faz a resolução do vestibular 2025. Mas isso também foi um ponto negativo, né, que foi bastante colocado pelos estudantes, foi ter a questão da clareza em relação à correção da redação. Então, isso vai mudar. Isso vai mudar, né? Isso vai mudar para o próximo vestibular, quando sair já a resolução do vestibular. Então, isso vai ter modificações. Já está sendo estudado uma forma, né, para que a gente deixe mais claro no manual do candidato, né, qual é o processo de avaliação. Deixa eu só retomar aqui. Nessa resolução é que vai sair, então, provavelmente, o tempo do primeiro dia, do segundo dia? Sim. Até o momento, a avaliação nossa é de que não mudaríamos o tempo. A primeira prova, 4 horas. A segunda prova também, de 4 horas, porque a gente diminuiu o número de questões para colocar a redação. Sandra, desculpa interromper. Quantas questões teria, assim, no segundo dia? Nessa prova? Não, 9 questões. 3 questões. É verdade. Não, foi mal, gente. Humanas, é nós. Acabei de ver a conta que eu mesmo fiz aqui no papel. 9 questões. Então, nós reduzimos 3 questões, né? Uma questão de cada prova. E colocamos a redação, né, nesse segundo dia. Para dar o tempo às 4 horas. E a redação que vai ter até 2 textos no máximo, né? Até 2 textos no máximo. Isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Outra pergunta que veio... uma pergunta que também eu recebi foi no caso... A gente até estava batendo um papo aqui antes. No caso de um curso que opte pela sociologia como específica, como que ficaria a distribuição da conta, né? Então, a gente entende que só o curso de sociologia teria essa possibilidade, né? Mas isso são algumas coisas que a gente ainda vai ter que ir fechando, né, com os colegiados de curso, porque agora que eles vão ser informados, né, formalmente dessa alteração. O curso de sociologia, sim, porque o peso é diferenciado, né? Então, cada disciplina na discursiva, ela terá 15%. Então, a disciplina 1 e 2, escolhida pelos colegiados de curso, que são aquelas disciplinas que têm mais proximidade com o curso, é 15% cada uma. E a de sociologia, 10%. Então, para a sociologia, isso não valeria. Para a sociologia, ela tem que valer 15%, não 10%. Entendi. Então, vai haver uma troca aí em relação à sociologia.
Professora, bom, eu vou seguir aqui algumas perguntas. Por favor, manda Outra bem. foi o seguinte, se vai ter alguma mudança no que se refere à seleção dos conteúdos das disciplinas e nos programas das disciplinas do vestibular. Sim, também agora nós vamos fazer uma revisão, até porque nós temos... a gente sempre vai colocar no manual do candidato que a gente chegue à legislação vigente. Não vamos falar nem que é uma, nem que é outra, mas a legislação vigente, né? E claro que nós vamos ter que rever, talvez, algumas coisas no sentido da Base Nacional Comum Curricular, né? Apesar do nosso formato não ser o mesmo, né, de competências e habilidades, nós continuaremos não trabalhando com competências e habilidades, nós vamos continuar trabalhando com conteúdos, né? E eles vão, sim, possivelmente passarão por uma revisão agora. Então, a gente espera que até março a gente consiga estar com todas as resoluções prontas e que também essa informação ela já esteja clara para todos os estudantes começarem o ano letivo já sabendo, né? Sim. Mas não é grande modificação, porque o conhecimento, historicamente produzido pela humanidade, ele não muda de uma hora para outra, né? Então, não mesmo. É que eles ficam preocupados com assim, foco mais nisso. Entendi. Mas e outra, mas no novo há uma formato. angústia, né? Por exemplo, Por causa da mudança. talvez, né, na primeira fase, sem a sociologia, você possa cobrar alguma coisa a mais, não sei, né, de filosofia. É que língua portuguesa é vai verdade. vir para a primeira Eu esqueço. fase, né? E Esqueço língua disso. estrangeira também, Eu ainda literatura. Tô preso na do passado. assim. Então, não, ela vai ser uma prova dos mesmos moldes. As 60 questões da prova objetiva, ela vai ser construída da mesma forma. Temática, interdisciplinar, né? Não, isso não vai mudar. Naquela reunião que a COPS fez no começo do ano, que convidaram os professores, tudo, nós estivemos lá. E, aliás, olha, gente, eu acho incrível a intenção de abertura que vocês têm, sabe? Tá de parabéns mesmo, de chamar, de escutar e ter aquela disposição para ouvir, por exemplo, 20, 25 pessoas numa sala, cada um com uma demanda diferente, né? E naquele momento, realmente, aquela prova de fase única que houve na pandemia, os alunos gostaram muito daquilo. Né? Gostaram muito. Então, acho que é interessante ter feito essa escolha para agora. E é normal também que a gente imagine que há um pouco de insegurança, mas também tem o ano todo para a gente resolver. Já tem alguma data prevista, Sandra, para o vestibular 2025? Esse ano vai ser um ano difícil, né? Porque nós temos eleições municipais, temos Enem, temos já várias datas comprometidas. Nós temos uma data para final de novembro, mas nós estamos esperando também algumas universidades se manifestarem, porque a gente sempre, né, busca não bater. Certo. Final de novembro? Final de novembro. Legal, hein? Mas a gente busca não bater com outras universidades, né? Então, por exemplo, a Federal a gente já sabe quando vai ser a prova dela. Aqui do Paraná, acho que nós todas já estão se manifestando. Nós estamos esperando as universidades paulistas também se manifestarem em relação à data para que a gente não bata. Esse ano nós batemos uma com a Federal, com a Unicamp, né? E lá em Curitiba nós tínhamos estudantes e eles também tinham estudante fazendo a prova. Porque isso é inevitável, com alguém vai bater. A gente procura não bater com as universidades do Paraná, né? Principalmente a Federal do Paraná, que a gente vinha anos e anos sempre batendo as datas. Hoje a gente tem um diálogo, né, para que a gente não, para que isso não ocorra. E a gente tenta também com as universidades do Paraná. Por exemplo, a UEM também a gente não vai bater data com eles. Então a gente sempre conversa, né? Então com as maiores universidades, as que a gente tem um perfil de candidato que a gente sabe que também faria na outra universidade, né, para que os alunos tenham mais opções. Mais opções, né? Que bom, que bom. E a prova, então, ela vai ser feita só em Londrina? Então, inicialmente sim, mas não é o CEP que aprova isso. Isso é apresentado ao CEP, mas quem aprova depois é o Conselho de Administração, que daí é que entra a questão de financiamento, né? O vestibular, ele auto se regula, ele auto se sustenta, nós não temos recurso do governo do estado para fazer vestibular. Então, a taxa ela tem que ser para cobrir todos os gastos. A gente faz um planejamento, nós já iniciamos a proposta, né, orçamentária para que seja aprovada pelo CA. A nossa dificuldade é que aos sábados
existe uma lei no estado do Paraná que proíbe que se tenha processos seletivos e concursos públicos. É uma lei estadual, já meio antiga até, e que é por conta de questões religiosas. Então, a gente não pode fazer prova ao sábado. Certo. Então, nós temos que usar, nesse caso, como a gente usa na segunda fase, a segunda-feira. Só que na segunda fase da UEL, são 7 a 8 mil candidatos. Então, esse ano, por exemplo, nós colocamos na UEL. Então, nós não... Acho que tinha 7 mil. 7.075 candidatos. Ui. Nós não fomos para fora da UEL. Quando a gente vai fazer o segundo dia nesse novo formato, a gente vai ter que... Porque todos os alunos farão a segunda prova. Aí. Então, em vez Todo mundo vai fazer. de 7 mil, a gente teria que ter 16 mil. Certo. Né? Então, a gente precisa de outros espaços. Em Londrina, a gente tem uma proximidade maior para poder dialogar com as outras instituições para nos cederem o espaço na segunda-feira. Em outros locais, isso vai ser um pouco mais difícil. Mas esse é um processo que ainda vai ser avaliado. Tá bom. A mudança também tem alguma coisa a ver com a abstenção? Por exemplo, porque, como você mesma falou, houve uma boa aceitação da prova num primeiro dia, né? Numa primeira fase. É a fase única. E a gente ficou... numa fase única. A gente ficou batendo cabeça, às vezes, assim... Porque nessa última prova, parece que o número de inscrição diminuiu, né? Mas bateu com a Unicamp. Tinha outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a segunda fase bateu com a Federal. Não, foi com a Unicamp. Federal é amanhã ainda. Essa segunda fase. Não, então foi a primeira fase da Federal mesmo. Não, com a Federal do Paraná não. Bateu com a Unicamp. Com a Unicamp. A primeira fase. E aí tem alguma coisa a ver também, Sandra? Assim, a decisão passa por essa questão de diminuir o número de inscritos, porque você tem uma prova agora e daqui 30 dias outra? Sim, passa também. Acho que a gente ouvindo, principalmente os estudantes, o custo para a vinda, ou seja, para Curitiba, para qualquer outra cidade, há um deslocamento, né? E isto acaba também impedindo, né, que o candidato, porque vir 2 vezes para a universidade tem um custo alto também. Custo, né? Sim, sim. Daí podia perguntar assim, mas e Londrina em termos de ser um dos eventos maiores de Londrina, né? Eu acho que não vai ter perda também para a cidade de Londrina, porque o estudante que ficava um dia na primeira fase, agora ele vai ter que ficar 2 dias em Londrina, né? Sim. Então, não serão só os 7 mil candidatos, serão os 20. A gente espera que a gente volte ao patamar dos 20 nesse vestibular. Acho que também você pensar esse vestibular, né, em uma fase só, ele também, a gente entende que ele possibilita que mais candidatos venham realizar a prova da universidade. Então, ele também tem esse fator. Sabe, agora que você estava dizendo, me ocorreu um episódio, assim, por exemplo, eu sou da turma, eu sou 89-1 da UEL, né? Sou mais antiga que você. Ixi, você? Eu sou 89-1. E a prova era feita de manhã. E por que a gente não pode voltar a fazer a prova de manhã? É por conta de todo o processo de logística, né? Mesmo? Puxa, porque por exemplo, hoje uma prova que acontece de manhã e à tarde, que é a prova de design, de habilidade específica, ela tem que começa a ser preparada às 6 horas da manhã. Né? Então, isso a gente tem dificuldade de ter pessoas, né? Tudo disponível. Colaboradores para nos ajudar nesse processo. Porque do ponto de vista da produtividade, assim, um aluno de manhã é outro aluno, né? Porque entregar as provas, a gente entrega quase no horário, né? Então, a logística depende de muita gente. Né? Então, por isso que a opção é fazer a prova à tarde. Certo. Sandra, no último vestibular, alguns cursos tiveram pouca procura, pouca concorrência. E até, se não me engano, teve curso que teve, acho que, menos candidatos do que o número de vagas, se não me engano. Como que ficaria? Né? O que vai acontecer daqui para frente com esses cursos? Tem mudança? Nós temos alguns cursos com baixa concorrência, né? Que acabam buscando preencher as vagas, inclusive com o SISU, né? Ou com as vagas remanescentes, também portador de diploma. Vem acontecendo isso com alguns cursos da universidade. Pensando nisso, né, e indo lá para a LDB, por que existe vestibular? Toda instituição ela é obrigatória a fazer um processo seletivo. Mas ele existe por quê? Porque não tem vaga
para todo mundo. Porque o estudante que ele terminou o ensino médio, então ele está apto a continuar seus estudos. A lei é muito clara em relação a isso. Certo. Não pode ter um impedimento de um aluno de ensino médio ir para o ensino superior, mas tem que ter um processo seletivo, né? Então, para os cursos que nós temos até um candidato por vaga ou menos, que nós temos cursos com mais vagas do que candidatos, então a UEL passa a fazer um processo de inclusão e foi aprovado que o aluno ele fará a prova mais classificatória, ele não vai ser, ele vai ter que pelo menos não zerar a prova para ele poder ter acesso então ao ensino superior. Então o aluno a prova passa a ser, então, classificatória, né? Então, isso acho que é um movimento interessante para trazer os alunos, né? Acho que até com essa medida pode vir até mais candidatos do que a gente imagina e com isso também ter que ter uma classificação, né? Mas a intenção é essa de fazer um processo de inclusão. Há um movimento também que a universidade passa, acho que todos vocês acompanham, que é a lei das universidades e claro, que ter estudante em sala de aula é importante, até porque são vagas públicas, né? Isso quem paga somos nós, paranaenses, né? Sociedade Paranaense. Então, portanto, a gente pretende preencher o maior número de vagas possíveis. Nada né? de vaga ociosa, Nada de vaga professora? ociosa. Isso. Desfrutar daquele lugar, né? Maravilhoso. Ter acesso. Maravilhoso, como é bonito. Eu estava olhando lá na universidade, perto da biblioteca, tem umas fotos assim, a entrada da UEL em 1970. Não tinha aquelas árvores. Aí você vai percebendo que foi um brotar, assim, nossa, como é bonito esse campus. Eu, quando entrei na universidade, não tinha. Eu fazia, era do SECA. O SECA era naquelas casinhas de madeira, acho que ainda preservaram alguma ali. E a gente fazia aula no CCH, no CESA e no CCB. Eu lembro que... Qual que é a tua formação, Sandra? Eu sou pedagoga. Pedagoga. Uma vez, era só mulheres à noite, atravessava aquele calçadão para ter aula no CCB. Nós fizemos uma passeata de vela. Para ter luz. Imagina, nos anos 80, como era, né? Não tinha energia. Tinha, mas era muito escuro, muito né? Escuro. E a mulherada tinha que atravessar aquele calçadão. Para quê? Fizemos uma passeata de vela. Para a gente poder ter, né? E demorou, depois foram a criação dos motelzinhos, né? Motel 1, Motel 2, lá no SECA, e hoje vê o tamanho que está o SECA. Sim. Né? Nossa. Sim. Ontem eu tive à noite, a minha filha, depois que ela prestou o vestibular agora de março, foi para a segunda fase, ela prestou um curso que não é o que ela quer ainda para ir para a segunda fase, conseguiu ir, e quando ela foi fazer a prova lá, ela falou, pai, esquece qualquer opção, eu quero vir para cá. Eu quero estudar nesse Primeiro é o lugar. campus. Sim. E segundo, que a gente valoriza muito o nível profissional da universidade, né? Eu tenho a minha cunhada, a professora Luciene Giordano, da veterinária, muitas pesquisas. Na área das ciências sociais, eu sou suspeito para falar, porque eu brigo por causa daquele curso, eu amo aquele curso, e agora eu voltei como estudante de Direito, né? Que é maravilhoso o curso de Direito. Eu quero dar os parabéns para meus professores do Direito, porque se eu tô aprendendo alguma coisa e tô adorando, pelo pouco tempo que eu tenho para estudar, eu tô aprendendo com os caras lá. E eu tenho sala de aula é boa, e eu tenho né? bem. Muito bem. Muito bem. E ontem a minha filha teve lá, então, enfim, e aí nós demos uma voltinha ali no CESA, no CCH, e ela, com a minha esposa junto, e ela ficou, assim, maravilhada, né? Aí eu falei, Bia, você tá vendo ali, estão apresentando trabalho, aqui é a biblioteca, né? Aqui eles estão debatendo, tinha uma rodona, estão debatendo um tema, então isso é a universidade. Movimento, né? Eu sempre falo. E é sexta-feira à noite, hein? O Luciano foi professor do meu filho, né? E ele faz psicologia, já está no 4º ano que vem já termina o curso, né? Jesus. Ele, o que eu falo assim, aproveitar a universidade. O que ela se diferencia? Né? A gente pode, tem universidades que outras aqui na região que são boas, né? Em relação ao conteúdo, mas a universidade ela é mais do que isso. Você poder viver, né? Os alunos que estão tendo oportunidade agora de participar de projeto de pesquisa, de participar de projeto de extensão. Sim. Então não é só a sala de aula, é viver a universidade. Eu sempre falo isso para o meu filho, é viver a universidade. Então ter a oportunidade, ir para a pesquisa, ir para a extensão, né? Acho que isso dá um olhar muito diferente e um processo formativo é muito diferenciado, né? Acho que um profissional formado nessa perspectiva, ele é um outro profissional. Não, eu conto para minha filha, só pegando
momento meio pessoal, que assim, nós entramos em ciências sociais na minha época, acho que em 50. Nos formamos em 20 e pouquinho. Mas eu falo para ela assim, Bia, desse povo todo aí, todo mundo teve a mesma aula, no mesmo horário, no mesmo dia. O que me ajudou a conseguir dar aula e tal, é que eu entrei num projeto de pesquisa com um professor que confiou em mim, que é o Paulo Bassani. Depois conheci a Ângela Maria, que muito maluca no bom sentido, me indicou para dar aula, eu não sei, e ela teve um bom insight, ela teve um insight muito bom. É. Falei, então, Bia, se eu não tivesse dado esse, quer dizer, a universidade abriu tudo isso. Se eu não tivesse dado esses passos, talvez eu tivesse ido para uma outra área, que a nossa área não é uma área muito que tem muita oportunidade, né? Sim. Falei, mas você tá vendo, ó, eu fiz projeto de pesquisa na área de meio ambiente, depois eu fui monitor, na época tinha monitoria. Aí eu fui para a sala de aula acompanhar... Tem, né? Tem. Eu fui acompanhar o Paulo Bassani nas aulas, onde eu aprendi... Aí eu aprendi um monte, assim, desde dar aula, preparar a aula, até fazer avaliação, do ponto de vista universitário, né? E depois... Por isso que eu acho que quando eu fui dar aula ficou fácil, porque eu já tinha mais ou menos o que ele fazia, de Caminho das Pedras. Aí a Ângela abriu o leque para eu pegar o tema que fosse. E aí, na hora de dar aula, eu pude aplicar o meu TCC. Eu fiz assim, eu juntei as coisas que me agradavam e foi dando certo. Mas é isso, eu achei que eu sempre tive colega que teve nota muito melhor que a minha. Mas eu acho que o que ela oferece ali de estrutura, até as bolsas fora... Sim. Né? Se eu fosse moleque as hoje, portas, eu né? A iniciação embora. científica, Gente, iniciação abre científica, muita eu porta. posso abrir mão de não estar em sala de aula nesse momento, que para mim fica muito difícil. Mas abrir mão de iniciação científica eu não abro, porque eu acho que é muito importante para o estudante. É outro estudante, quando ele está no primeiro ano, quando ele chega no final do curso, fazendo pesquisa. Sim, que bacana, né? Fora a diversidade que a universidade tem também. Sim, com certeza. Nós monte agora vamos de fazer. gente A UEL é responsável pelo vestibular indígena, gente. É uma coisa maravilhosa, né? Nossa, muito bonito. Bem bacana. E o vestibular indígena é feito com esse mesmo grupo? Porque eu vejo assim, as ciências sociais têm um corpo de antropologia, mas assim, top ali, né? Se deixar para a área de antropologia ali, os caras vão saber o que fazer, né? Digo assim. Uhum. Então, o curso indígena, ele cada ano uma universidade faz, porque ele é um programa, né? Então, esse ano coincidiu com a UEL fazendo o vestibular. Mas cada ano é uma universidade. Que bacana. Ô, Sandra, e essa... já que você está falando do vestibular indígena, as ações afirmativas, as cotas, não muda nada? Não, permanecem a mesma forma, porque as cotas, quando foram aprovadas, elas tiveram um período, né, para serem revistas, mas 20 anos, né? Uhum. Então, elas vão continuar valendo. Uhum. 20% negros escola pública, 20% escola pública, 5% negros independente do percurso e 5% reserva para pessoas com deficiência. Certo. Então, isso permanece. Ô, Sandra, a gente estava conversando aqui antes de começar o bate-papo, a gente estava trocando uma ideia, COPS 2003, 2023. Quer falar alguma coisa? 20 anos de COPS, né? Uma medida acertada da universidade, de ter criado a COPS, né? Eu sou ainda da que fizeram ainda pela Fundação Carlos Chagas, que foi importante para a universidade, para esse processo que a universidade teve de crescimento, mas lá atrás também acho que o grupo que esteve à frente da universidade, com muita discussão também, entendeu que a UEL poderia assumir, né, essa responsabilidade de fazer o vestibular. Fizemos um processo de transição, a universidade fez, com apoio da Universidade Federal do Paraná, né, e hoje a universidade tem aí 20 anos fazendo o vestibular da UEL com bastante êxito e também concursos públicos, né, a gente também é muito chamado que nós estamos ficando especialistas em fazer vestibular para curso de medicina, que a gente acho que faz para 3 universidades. A gente faz vestibular de outras universidades também aqui do Paraná. Então, é importante essa marca dos 20 anos, no sentido que a COPS cresceu, ela amadureceu, né? E a cada dia, né? Acho que os profissionais que trabalham lá, que estão lá desde o início, nós temos a Malu, que é uma que veio da antiga CAI, veio da antiga Copese. CAI, olha mesmo. Ontem até vi uma plaquinha da CAI e falei, gente, que saudade. Voltei aos meus tempos de faculdade, né? Então, é muito gratificante eu poder estar esses anos, já estou há 5 anos na COPS, né?
acho que é 5, quase 6. E ver o crescimento, né, o reconhecimento que a universidade tem, né, em relação ao trabalho que a COPS faz. Que bom. Sandra, para a gente ir para os finalmente, Sim. Essas informações, né, agora que vão estar assim definitivas, a partir de quando os estudantes podem começar a buscar no site? Então, as resoluções que você citou? A resolução do vestibular que todas essas diretrizes, ela deve entrar no próximo CEP. Então, nós aprovamos a proposta e agora passa a ser uma resolução do CEP, que deve ser aprovada agora ainda em dezembro, né? Nós temos mais um CEP para acontecer, que vai, inclusive, discutir o novo calendário, né? Há uma tentativa da universidade de que esse calendário ele consiga chegar em 2025 já quase, né, no tempo civil com o tempo acadêmico, né? Então, agora em dezembro ainda nós teremos essas diretrizes já aprovadas no CEP, mas com essas indicações, né? É só mesmo formalizar numa resolução. A questão já mais da burocracia, né? Da formalidade, de fato. Para a galera já começar a se organizar. Em linhas gerais, a gente já pode pensar com esse formato que você Com esse formato. apresentar. Esse formato é o formato que É o vai... que a gente precisava. A gente precisava definir isso porque a gente começa a fazer a prova do vestibular no mês de março. Sim. Então, portanto, a gente precisava já ter essas definições para a gente poder começar o trabalho. E nós começamos a preparar alunos. Sim, claro. Eu vou tentar criar uma expectativa na minha cabeça, que começa a elaborar a prova em março e essa prova vai rodar mais ou menos quando, assim, Sandra? Março, abril, maio, junho, agosto, se ela for no final de novembro, final de setembro. Final de setembro. Então, de março a setembro, tudo que acontecer, você tem que estar em dia, A Jaque. gente tá... Isso, a gente sempre fica com aquela dúvida. Falo, será que alguma coisa que acontece em julho pode aparecer? Aí eu sempre falo para os alunos, olha, gente, a prova da UEL é uma prova que tem tema. Às vezes... Só para você Não, saber o tema, a discussão começa com o tema. A partir do tema é que é elaborado as questões. Sim. Então, em março... Pode falar, professor. Em março ele já deve, o tema já deve estar, né, sendo definido. Por exemplo, assim, teve questões que falou sobre guerra, né? Mas foi antes, por exemplo, falou sobre a Palestina, né? Sim. Mas ela não foi feita de última hora. Isso. Depois, ela já estava na prova. Então, os alunos falam, as questões... Viu, Jaque? Porque eu dou geopolítica, História, né? Você viu que caiu Israel? Eu falei, filho, mas aquela questão... Já estava pronta. É uma questão histórica de Israel, não é uma questão sobre esse conflito com o Hamas. Não. Mas foi interessante. Foi uma coincidência, né? É que todo mundo sempre pergunta, principalmente a redação, qual vai ser o tema da redação? Daí fica aquela coisa, né? Todo mundo querendo saber. Eu falo, gente, eu não sei. Eu sou a última a saber. Vocês pegam a prova antes do que eu. Não gosto de ver, não vejo, Sim. porque acho que é melhor. Acho né? que Então, é certo. Né? Eu, quando eu estive no MEC, participava do conselho lá do INEP, né, do Enem. E aí isso sempre ficou marcado. Quem sabia o tema da prova do Enem eram 3 pessoas. Só 3 pessoas. As 2 que elaboraram e mais uma pessoa do MEC. Pronto. Ninguém mais sabia. Se achar essa pessoa Esse é o uma certo. agulha no palheiro, né? E é engraçado o pessoal ficar fazendo, né, essa coisa de vai ser isso, porque esse ano... Não, a UEL trabalha com questões atuais. Isso sempre foi dito e nunca foi escondido disso, né? Então, é prestar atenção no que está rolando, né, na sociedade. Ah, não, mas eu agora, ó. Deixa comigo. Jaque, agora... Ó, Rei da sociologia. Não, e você, a Jaque, ela costura os temas. Agora já temos aqui já. Eu vivo assim, eu persigo. Até fevereiro, eu falei, gente, deixa meu quieto. foco, um dia eu vou acertar Né? o tema da UEL. Aí eu vou assim, puxa, e eu sempre penso assim, 2 palavras, né? Então, que nem agora, né, criador e criatura. Eu acho tão perfeito. Então, mas ainda vou acertar. Não, Vou acertar. mas você chegou perto nesse último aqui. Teve alguma coisa que nós fizemos, ou numa aula de atualidades, que alguma coisa mexeu ali. Mas enfim. É Bom, sempre bom, né? É sempre bom. Bom, professora Sandra, mais uma vez, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, presença, clareza, gentileza, Sim. por nos atender. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder a gente vai abrir esse diálogo, né, com a sociedade para explicar as mudanças e nós estamos à disposição. É tarefa nossa também a gente poder agora divulgar e explicar. Né, vamos ter algumas ações durante o ano que vem até para a gente conversar mais sobre isso. Que bom.
Eu vou Muito estender obrigada, um convite, professora. assim que passar o vestibular, quando tiver um tempo, se tiver um feedback, vir conversar com a gente, pra gente espalhar pra comunidade aqui Ah, sim. o feedback dessa prova. Tá bom, fico à disposição. Depois sim. do novembro. Depois Né? do Depois de novembro. Daqui a um ano. Daqui a um ano, isso mesmo, Sandra. Isso mesmo. Ok, gente. Muito obrigada, obrigada. Eu viu? que agradeço. Obrigado.